Faltam 11 minutos para as 2 da tarde. Vamos continuar a conversa com o deputado Flaviano Melo, deputado federal Flaviano Melo, presidente do Diretório Estadual do MDB. Tem aqui a pergunta do Farias, que fazia uma relação a respeito da atuação de Flaviano Melo como governador, que, segundo Farias, deixou um legado. Mas, como deputado, ele entende que não e pergunta qual o projeto que o deputado tem, que foi aprovado, e se ele vai permanecer na política até quando? Como é que é isso aí na sua cabeça? Como é o nome dele? Farias. Farias. Veja bem, eu vou dizer um primeiro aqui, o primeiro projeto, que esse tu não esquece nunca. O que deu direito a você votar no horário do Acre. Lembra? Há 4 ou 6 anos atrás, na eleição que teve, nós votamos para que horário a gente queria que ficasse, que eu mexeram no horário do Acre. Foi um projeto meu aprovado no Congresso, na Câmara. No Congresso, na Câmara e no Senado. E a luta foi renovada, né? Foi repaginada agora. Foi grande, aquela luta foi danada. Entendeu? Graças a Deus, deu certo. E o povo fez a hora voltar ao que era. Certo. Tiraram a hora do ar. Esse é um projeto meu também muito importante. Foi o que criou a carga horária dos odontólogos. Isso deu um trabalho, uma confusão danada isso. Entendeu? Agora, o que você tem que prestar atenção é que um projeto de lei não é a única ferramenta do parlamentar. E isso, o projeto que passa 10, 15, 20 anos para ser aprovado. É difícil você botar alguma coisa e ser imediatamente... Você pensar uma coisa e essa coisa... Esse do horário é porque nós corremos e era uma coisa que mexia com todo mundo. Eu fui conseguindo fazer ele andar, mas me dava trabalho. Tá certo? Mas não esqueça também uma das coisas importantes, Fernando, que o deputado faz, trazer dinheiro para o Estado. Nós temos direito a emendas e esses prefeitos aqui do Acre, eles conseguem fazer uma gestão razoável porque nós votamos emenda. Por causa das emendas parlamentares. Das emendas parlamentares, eu sei o que é isso. O prefeito que não recebe dinheiro de emenda, ele fica falando sozinho. Fica pagando folha de pagamento e ali fazendo a manutenção da sua prefeitura. Agora, emenda está aí, nós botamos emenda e muita. O prefeito Bazinho se realizou lá fazendo obra com o dinheiro que eu botei, emenda minha, e não foi pouca não. Olha, você precisaria... Foi muito. Faltou você colocar a sua digital para essas emendas lá, hein, Flaviano? Porque o tá Bazinho... lá, tem muito. O Tanísio, que era o nosso prefeito lá de Mané Urbano, eu até vou para lá amanhã, vou dormir em Mané Urbano quarta-feira, porque quinta-feira eu vou inaugurar obras de emendas minhas. Eu sempre disse o seguinte, eu boto dinheiro para todas as prefeituras. Todas eu boto um pouquinho. Agora, eu sempre digo, a prefeitura que eu fui lá pedir voto e o prefeito ganhou, tem a obrigação de dar mais. Deixa eu só fazer uma defesa do Farias, que é a seguinte, pela fala dele aqui, eu não conheço Farias, mas pela fala dele, perceba que ele reconhece a importância da sua gestão como governador. Correto? Agora, como parlamentar, ele não valoriza um parlamentar de emendas. Ele valoriza um parlamentar que formula leis, que pensa projetos de leis para que tenham, e outra, né, que pensem o país, e não só o seu curral eleitoral, para usar uma expressão velha e renovada atualmente. Mas ele tem esse perfil de eleitor. Você dialoga com esse perfil de eleitor? Tá, sim, sem problema. A gente está sempre aberto. Entendeu? É aquela história. Eu fui criado no MDB, que é oriundo do lado do PTB. E o meu pai aprendeu a democracia, a exercitar a democracia lá no PTB do Getúlio. E eu nasci e me criei fazendo isso. Então a coisa que eu mais gosto é de conversar. Política, para mim, é conversar. Então, escutar as pessoas, ouvir. Olha só o que a Rosinha está falando. Rosinha lá do Benfica. Boa tarde, Taã. Gostaria de dizer que no governo do Flaviano, as associações tinham todo o apoio dele. Hoje, a associação e nada é a mesma coisa. Interessante a Rosinha tá falando sobre isso, ela que é uma produtora rural. Nossa briga pelo direito da terra do Benfica foi no governo dele. A doutora Otília era a superintendente do INCRA. É interessante ela falar a respeito da sua presença nas associações, e agora as associações estão esquecidas, segundo ela.
Pois é. E a sua esposa era da Secretaria de Produção. Não era minha esposa, não, é minha irmã. Não, tudo bem, mas eu estou falando aqui, ela está dizendo que hoje as associações estão esquecidas e a sua esposa pertencia à Secretaria de Produção. Pertencia, sim. Que era o problema? Não, eu não sei, eu não acompanhei a gestão lá, não estava dizendo respeito a mim. Ela, particularmente, era da parte de administração. Então, a conversa mesmo era... Correto. Qualquer coisa na parte administrativa. Agora, eu incentivei muito a associação. Ela está dizendo que funcionava porque nós dávamos uma importância muito grande ao associativismo. Desde que quando eu fui prefeito, eu que inventei isso aqui no Acre, eu só trabalhava em bairro que tivesse associação de moradores. Entendeu? Correto. Isso foi um tal de fazer associação de moradores nos bairros do Acre. E era bom, porque você conversava e fazia uma obra que atendia a maior parte das pessoas do bairro. Eu nunca esqueço do bairro das Placas. Era uma briga, foi uma briga lá para decidir o que eu ia fazer. Eu digo, eu tenho tanto de dinheiro. Onde é que faz isso? A minha rua, aquela... Aí você sabe o que foi que eles decidiram? Vamos asfaltar a rua onde passa o ônibus, que beneficia todo mundo. Pronto. Sabedoria, meu filho. Sabedoria popular. Sabedoria popular e aquele cálculo estratégico da política, né? Porque aí... Você está vendo? Bom, deputado, vamos falar a respeito do MDB e essa movimentação boa de hoje aí, com a chegada do Rocha, com a chegada de Mara Rocha. Bom, um passarinho verde me informou que já estava praticamente certo que o prefeito Mazinho Serafim, ainda no MDB, né, porque até antes de ontem ele era no MDB, ele iria declarar apoio a Mara Rocha, iria retirar o nome dele e iria declarar hoje apoio a Mara Rocha. Houve uma articulação, certamente, do senador Márcio Bittar, tirou o Mazinho do MDB e levou para o PL. A pergunta que eu faço é o seguinte, a deputada Mara Rocha, deputada federal Mara Rocha, tem muito mais peso do que o vereador Jarude para ser candidata ao governo pelo MDB? Ou não, o cálculo não é esse, o fator não é esse de análise? Olha, o MDB dá preferência ao respaldo popular. Veja bem, se eu tenho respaldo popular, quem tiver melhor na pesquisa é quem vai levar isso. Eu não vou disputar o governo com um candidato que na pesquisa que tiver naquele momento tem 20% para disputar com um que tem 10%. A gente dá preferência para quem tem mais. Tá certo? Os dois são preparados, os dois têm condição de governar, ainda mais com o PMDB por trás, né? Então, esse não é o problema. Agora, o Mazinho, veja bem, o Mazinho é uma pessoa imprevisível. Ele disse para Mara Rocha isso, que ia retirar, ela disse hoje lá, disse para Mara Rocha que ia retirar a candidatura dele para apoiá-la. Exato. Disse isso hoje. A fonte é boa. Ontem à tarde ele me ligou, pedindo que... Ligou para mim e para o Wagner falou também lá, que queria que ele indicasse a suplente da Jéssica, a esposa dele, a Meire Serafim. Ele pediu isso com todas as letras. Puxa, mas aí é abusar do eleitor, tá, entendeu? Né? Aí, o que é que eu disse? Eu digo, olha, eu não tenho esse poder. A suplência, primeiro, que quando eu disputei qualquer cargo que tinha suplência, quem escolhia era eu. E segundo, que isso é um cargo para negociar. Com aliado, o partido todo, não sou eu que vou decidir. Então, o que você está dizendo para ele é assim, Mazinho, a suplência, não é minha. Quem vai decidir é a Jéssica Salles. Não é isso? E o Wagner disse. Wagner Salles. E o Wagner disse para ele estava dizendo, disse, não é minha, vai decidir o partido, as alianças que a gente vai fazer. Tá entendendo? É isso. Aí, hoje de manhã, você amanhece com a mudança de partido dele. Ele disse que queria ser candidato ao governo, depois disse que ia ser candidato a deputado federal e terminou não sendo candidato para canto. Diz a notícia que não vai ser candidato a nada. Certo. Não é? E o que é que eu posso fazer? Bom, então em relação a Jarude e Mara Rocha, isso aí, as pesquisas que vão indicar, se depender do voto de Flaviano Melo. Não, eu trabalho com a pesquisa, eu trabalho com
Claro, eu sou democrático, eu quero ver o partido grande, entendeu? O Luiz Carlos Moreira Jorge falou que o MDB renasceu das cinzas. Renasceu? O MDB deu um pouco. Claro, você trazer um vice-governador, que é um cara atuante, que já foi deputado estadual, que já foi deputado federal, entendeu? Para o seu partido. E uma deputada federal é muito. É coisa que. Não é pouca coisa, não, então. É muita coisa. Olha, em Brasília, antes de eu vir para cá, eu tive com a Mara Rocha lá na presidência do partido, no Baleia Rossi. Baleia, ó, o MDB do Acre está dando a sua contribuição, trazendo a Mara Rocha. Ah, rapaz, beleza. Uma deputada a mais e mulher. Entendeu? Isso para o partido é a coisa melhor do mundo, rapaz. Tá. Deputado é importante, está todo mundo atrás de deputado lá. Tu não esquece que fundo partidário é feito em função dos deputados que você tem. Tá entendendo? Então o deputado tem um valor grande. E mulher mais ainda. Então o Acre nós temos 3, rapaz. Nós tínhamos 2, agora temos 3. Deputado. Por que que o Brasil... E é isso o povo vê. Os partidos sacam e a imprensa vê melhor do que ninguém. Quais são os erros que o senhor destacaria pelo fato de Rocha e Mara Rocha estarem hoje ao seu lado? Os erros? Os erros. Houve erro em condução política? Não da parte do MDB, ou não da parte do deputado Flaviano Melo? Não há erro. Uma conversa franca, que levou um tempo, entendeu? E o desaguadouro foi hoje, com a filiação. E eu chamo a atenção para... Nós temos imagens dessa chegada de Werlis Rocha e Mara Rocha na sede do MDB hoje, no local onde foi feito. Olha, isso aí é a sede do MDB aqui em Rio Branco. Olha, essa é uma imagem importante, olha, porque você vê ali o senador Sérgio Petecão. Foi prestigiar. Há representantes aí nesse encontro. Do PSB, do lado dele, do PSB, que representa o Genilson Leite. Então, eu não sei, deputado Flaviano, quando eu pergunto se a chegada de Mara Rocha e Werlis Rocha ao MDB é uma conjunção, uma síntese de erros, no sentido de que houve um movimento em torno de Gladson Cameli que o levou ao Palácio Rio Branco. Sim. Hoje, me parece que... Está dissolvendo. Eu sei. O que houve de erro? E aí que é a pergunta. Aí é a gestão. Você tem que olhar para a gestão. Quem sai de um lugar é porque não está satisfeito. O MDB tem as suas insatisfações. O Mara Rocha com Rocha tem as suas. O Petecão também tem as deles. E aí, quando você tem isso, você vai se juntando. Porque hoje ninguém ganha nada sozinho. O Petecão deixou muito claro ali. Eu estou aqui, sou candidato a governo, mas está muito claro, quero deixar bem claro aqui. Segundo turno, nós vamos estar juntos, comigo ou com o Mara ou com o Jarude. Digo, ótimo. Então, um segundo turno, já ali... tem a primeira aliança. A primeira com aliança, o Petecão. Diria praticamente formalizada, né? Porque ali diante de toda a imprensa... E essa eleição é a eleição de 2 turnos? É de 2 turnos, sim. Não tem como não ser, né? Não tem. Eu não sei, Itaã, como é que vai se comportar o PT. Eu respeito muito o PT. O PT foi governo aqui 20 anos, entendeu? Tem pessoas competentes, políticas, que sabem fazer políticas. Então, eu não sei como vem o PT. Está entendendo? Se o PT dificilmente não vai sair com um candidato competitivo. E isso provoca o segundo turno. Tá certo? Tá certo. Quando o senhor fala que o senhor respeita o PT, eu sempre quis fazer essa pergunta, nunca tive a oportunidade, eu vou fazer agora. Eu me lembro da figura do senhor Edson Cadacho. Sim. Ele, ali em frente ao gabinete civil, funcionava o gabinete do vice-governador e ele sempre estava por ali, com aquele óculos Ray-Ban dele. A presença do Edson Cadacho foi o único lugar do Brasil em que o PT e o PSDB se coligou naquele ano, naquela eleição. Havia não havia, era impossível essa união entre PT e PSDB, mas aqui no Acre
o presidente Fernando Henrique, houve um entendimento de que naquele momento aquele cenário aqui exigiria essa união. A presença do seu Edson Cadacho naquela época, o senhor se lembra, o senhor pensou em alguma vez se aproximar do PT? Em função do seu Edson estar lá? Houve essa aproximação, essa possibilidade? Não. Eu sempre fui do MDB e não saio do MDB. Não, tudo bem. Sim, mas o MDB poder compor o governo? Não. Houve esse diálogo? Sabe o que é que acontece? Eu, por mim, até não teria nenhum problema em ter esse diálogo, de fazer, entendeu? Mas tem o partido como um todo tem uma restrição muito grande. Ah, então o senhor poderia até tentar uma aproximação, mas o partido entendeu? não. O MDB, eu sou democrático, eu exerço. Lá no Brasil, o Michel Temer não foi vice da Dilma? E aí? Eu estava lá e votei a favor. Eu nunca esqueço que teve uma convenção onde ele foi escolhido vice e eu cheguei lá na casa dele, na residência dele, com a minha bancada que ia votar, com os votantes do Acre. Chegamos lá e fomos dizer para ele, com todas as letras, meu presidente, no Acre não tem como a gente caminhar com o senhor no PT. Nós vamos trabalhar para o outro candidato. E é nossa obrigação lhe dizer que nós somos leais e somos partidários. Ele disse, eu entendo a especificidade de cada município, mas quero fazer um pedido. Que vocês... porque o Requião tinha se lançado como vice também. Certo. Quero fazer um pedido. Votem em mim lá na convenção para eu ser o vice. Fechado, vamos votar. Deputado, diante disso, diante dessa cena que nós acabamos de ver ali, eu vou lembrar aqui o empresário Narciso Mendes. Sim. Que eu me lembro de uma fala no programa dele, que ele tinha na TV Rio Branco, que ele falava o seguinte, o MDA, o bichinho bem construído, fazendo referência ao movimento democrático acreano. Eu queria entender, e eu faço essa pergunta, o senhor responde após o intervalo, se essa imagem que nós colocamos ainda há pouco ali, Petecão, Wagner Salles, Flaviano Melo, Mara Rocha, Werles Rocha, tem gente até do PSB ali, representando ali o PSB. O MDA vem repaginado? O senhor vê nesse grupo que está sendo criado aí uma essênciazinha do que foi o MDA? É possível, claro que é possível. É possível? É possível. E deixa eu lhe dizer uma coisa. E eu vou trabalhar para acontecer sempre. Uma aliança, trazer gente, trazer partido para dentro do partido do MDB. Na época da formação do MDA, eu te digo com toda sinceridade, ele aconteceu porque eu não estava aqui. Eu vim para cá para ser o prefeito do MDA. Mas quem construiu tudo isso foi o Nabô. Nabô Júnior? Nabô, com aquela experiência dele. O Nabô Júnior? Com o Narciso Mendes e com o Alessio Dias. Era o cabeça de cada partido. Olha só. Nabôzinho, um grande Nabô, o maior articulador que já teve, o maior político que o Acre já teve. Vamos para o intervalo e a gente já volta falando a respeito desses bastidores aqui, que o negócio aqui tá bom hoje. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Flaviano mesmo.